E eu fui apresentado com um dado interessante. A gente ganhou um prêmio no começo desse ano como uma das 10 empresas mais inovadoras do Brasil. Só que eu não vim aqui hoje falar especificamente da minha empresa e da minha história. Esse prêmio que eu ganhei, eu fiquei no Vale do Silício, respirei muito do ar lá, e a minha missão foi trazer essa palestra para vocês hoje, para falar com os empreendedores, mas também para falar como que funciona os olhos do investidor para dentro do Brasil. Então, vamos começar aqui com uma apresentação. Opa! Vamos lá. Essa apresentação não é minha, simplesmente. Eu fiz com os 2 professores de Stanford, com a visão que eles têm do Brasil e com a visão que os investidores olham os empreendedores brasileiros. Então, para quem é empreendedor, vou fazer uma pergunta até para começar. Quem ainda não tem um negócio e pretende ter um negócio rapidamente? Certo. Então, acho que essa é a minha missão, trazer para o Brasil essa cultura e os olhos dos investidores lá de fora. Então, essa palestra foi feita pelo Jack Fuchs, Mike Lyons. Eu tive aula com eles lá e eu pedi a permissão de adaptar um pouco para a nossa realidade aqui do país. E uma coisa que, por experiências e por própria história de vida, uma afirmação que eu trago para vocês é: vocês vão falhar. Alguém tem dúvida que o empreendedor brasileiro vai ou não vai falhar? Seja falhando contratando um profissional, seja falhando na ideia. Essa é a certeza para quem vai empreender ou para quem empreende, que isso vai acontecer algumas vezes. Se puderem minimizar esse impacto para poucas vezes, melhor. Mas essa é a maior certeza que o empreendedor tem que ter na cabeça ao montar um negócio. E aí, começando com um pouco da visão dos investidores, olhando para o Brasil, a primeira coisa que eles perguntam para o investidor, para o empreendedor, e olham para o produto se o produto dele remedia uma dor ou ele é uma vitamina. Então, para quem já tem uma empresa ou para quem quer empreender, pergunte-se se essa ideia é um remédio ou uma vitamina. A primeira coisa que eles analisam é se o produto ou a empresa soluciona um problema que está sangrando no país. Citando um exemplo bem claro, um dos maiores sangramentos que a gente tem hoje no país são os serviços financeiros. Não sei se vocês estão com a impressão de muitos serviços financeiros serem lançados no Brasil nos últimos 2 anos. Todo produto financeiro no Brasil é considerado um remédio, ou seja, ele tampa um sangramento. E você tem alguns produtos que são vitaminas. Eles se decidem muito mais rápido para um produto que remedia uma dor do que por uma vitamina. É uma certeza. A segunda certeza deles, ao investir num negócio no Brasil, é o tamanho do mercado brasileiro. Por quê? O empreendedor brasileiro ele tem um defeito. Ele pensa só no Brasil. Quando ele monta um negócio, ele pensa em vender esse produto ou serviço só no Brasil. Isso limita um pouco o mercado. Então, falando um pouco de mercado, existe uma perseguição dos empreendedores brasileiros a criar empresas que valem 1 bilhão. Né? Alguém aqui sugere uma empresa que nasceu nos últimos 2 anos que vale 1 bilhão? Brasileira? Uma empresa de tecnologia que tem menos de 5 anos que vale 1 bilhão. Alguém? Easy Taxi. Segundo especialistas, é uma empresa que nasceu no Brasil, já está em 30 países, e é a primeira empresa que nasceu de 5 anos para cá, que a gente nem pode chamar mais de startup, que vale 1 bilhão. Por quê? Nasceu com uma cabeça global. Então, quando o investidor vai pesquisar o mercado brasileiro, a primeira coisa que ele pesquisa no empreendedor, no produto, é exatamente o tamanho do mercado que ele está inserido. Se eu for vender meu produto para um bairro, eu tenho um mercado muito pequeno. Se eu for vender para um país, eu tenho um mercado possivelmente grande. Mas se eu tiver a cabeça de pensar global,
eu tenho um mercado muito enorme. E aí uma coisa legal que eu trago, uma experiência que eu tive na quinta-feira, eles analisam muito como essa empresa vai ganhar dinheiro, certo? Se ela vai ter escala, se ela vai conseguir distribuir muito bem o produto dela. E aí, na quinta-feira, eu tive uma oportunidade valiosa, que foi conhecer o Maurício de Souza. E aí, alguns empreendedores fizeram algumas perguntas para eles. Alguém lembra qual o personagem que usa sapato na Turma da Mônica? Mas que explicação que tem isso? Eu perguntei para ele. E aí ele me disse o seguinte: o Cebolinha foi um dos primeiros personagens que ele criou. Veio com sapato. O segundo, acho que se não me engano, foi o Franjinha ou o Titi, que também vem com sapato. Só que isso limitava o poder que ele tinha de desenhar uma tira na Folha de São Paulo. Ou seja, ele só conseguia fazer 2 tiras por dia. Começou a nascer a Mônica, a Magali, ele começou a faltar o dinheiro. Ele percebeu que ele precisava fazer mais tiras. Só que se ele fizesse com sapato, muito detalhista. Então, a partir daí, ele mudou o roteiro dele e começou a criar personagens sem sapato. Basicamente, ele criou um modelo de negócio para sustentar a família dele. Se ele tivesse continuado com o sapato, ele não ia conseguir sustentar a família dele. Foi uma lição que vale a pena falar sobre escala. Ok, meu produto é bom, o investidor chegou até mim, mas quanto tempo que eu consigo sustentar uma vantagem competitiva? 1 ano, 2 meses? Vocês podem perceber que eu fui 8 anos do Itaú. A liderança bancária no Brasil era muito perto. Eles disputavam palmo a palmo. Você não tinha uma vantagem competitiva muito grande. E aí, trazendo um pouco para a imagem que está aqui, o Usain Bolt tem uma baita vantagem, certo? Uma baita vantagem. Quando você vê ele finalizando uma prova, você fala, esse cara ou é doping, ou ele é um ET. E aí, qual que é o ponto fraco do Usain Bolt? Alguém? Largada. Muitas vezes a gente tem medo de falar para a nossa própria equipe, para um investidor, qual que é o nosso ponto fraco. E é exatamente aí que ele vem solucionar. Quando o empreendedor recebe uma demanda ou vai vender um produto e vai oferecer no mercado, ele sempre fala que o produto dele é fantástico. A gente tem que estar preparado para saber responder o ponto fraco. Que a pergunta vai vir e muitas vezes vem como uma porrada, né? No caso do Usain Bolt, ele consegue ter uma vantagem competitiva muito, muito forte depois da largada. E aí, uma das coisas que eles analisam muito bem por que eu tenho que colocar o dinheiro naquela empresa, por que aquela empresa é a melhor escolha. Meu time é melhor? Não sei. Meu produto é melhor? Eu sou melhor? E aí que vem uma coisa que muitas pessoas acham que é uma lenda, mas muitas vezes é o tato da pessoa. É a empatia que a pessoa tem com o empreendedor, com o investidor. Empatia, na verdade, é um dos grandes motivos para que isso aconteça de forma mais fácil, uma negociação entre investidor e empreendedor. E o que de fato eles procuram? O que o investidor olha quando vem para o Brasil? Ele olha uma ideia? 4 premissas básicas. Ele não compra uma ideia. Ele olha o time, que é a coisa mais importante que acontece, que faz acontecer o negócio. A conexão com o problema. Então, essa conexão com o problema é basicamente aquilo que é o repertório da pessoa. Então, eu sou de serviços financeiros, eu tenho que ter a certeza que eu não vou abrir uma franquia de alimentação amanhã, porque eu não tenho conexão nenhuma com aquele negócio. A terceira coisa, e não menos importante, é a capacidade de contratar pessoas. Por que capacidade de contratar pessoas? A gente tem um problema muito crítico aqui no Brasil de mão de obra, em todos os setores. Eles analisam o empreendedor, se o networking dele é bom, e se ele vai ser capaz de assediar, no bom sentido, os bons profissionais para a equipe. Sem precisar contratar uma consultoria,
sem precisar ficar contratando e demitindo, contratando e demitindo. Essa é umas coisas que eles olham bastante no empreendedor brasileiro. E execução. O que adianta ter uma ideia, ter um bom time, se eu não conseguir executar, se eu não conseguir vender, se eu não conseguir distribuir o produto? Então, muitas vezes, as pessoas procuram um investidor ou procuram uma empresa para ajudar, falando da ideia. Ideia não é nada. Ideia não é nada. Quantas pessoas aqui já ouviram assim, pô, eu tive a ideia de criar o Facebook lá em 2001. Você teve a ideia. Quem foi lá e executou? E aí como é que funciona? Assim, pô, consegui convencer ele. O que eles esperam para uma empresa que está começando? Não tem uma lógica, não tem uma regra, mas basicamente eles esperam 10% do valor que eles investiram de retorno, em 3 anos, em 5 anos. E quando a empresa está um pouco mais além, está um pouco mais, num estágio mais pré-definido, não é mais uma startup, eles preferem sempre calcular com 3 vezes o valor que eles investiram. E aí, juntando o fluxograma do que eles enxergam no Brasil, como que uma empresa de tecnologia de sucesso tem que começar? Primeiro, com um time fanático. Não dá para começar um negócio com 2 ou 3 caras se eles não tiverem fanáticos pelo produto, fanáticos pela ideia. Segundo é dinheiro. Né? Eu costumo dizer, eu replico uma frase muito importante do Marco Gomes, que acabou fazendo alguns negócios com a gente no Itaú. Empreendedor é aquele que tem sede, funcionário e CNPJ. A gente está acostumado a muita conversa, pô, eu tenho uma startup, mas o cara só tem um site. E aí você entende que empreender é ter um time, uma sede, um time fanático, e conseguir um pequeno capital para abrir essa empresa. A partir daí você tem que contratar as pessoas certas, ter um time muito dedicado para isso, para que o produto dê certo. O produto dando certo, para quem que eu vou vender? Um grande ponto que eles colocam é que, ao se lançar um produto, ele entre no mercado free. Pega os caras que vão testar a plataforma, pega os caras que vão testar o produto e deixa de graça. Quando tiver muito bom, aí você define como você vai cobrar, como que você vai distribuir. Produto pronto, cliente usando, o que eu vou fazer? Eu preciso de mais dinheiro. É aqui que entra a vida do investidor na vida do empreendedor. Por que eu preciso de mais dinheiro? Por que as empresas precisam de investimento? Por que as empresas de tecnologia no Brasil ou no mundo precisam de investimento? Para aumentar o valor da empresa? Basicamente para adquirir mais clientes. Então, quando o investidor propõe um investimento, ou o empreendedor precisa de uma conversa com o investidor, ele tem que ter na cabeça que aquele valor só vai funcionar para um destino, para adquirir mais clientes. E aí que tem um ponto muito chave, que eles se preocupam bastante com o Brasil, é que quando a empresa cresce muito rápido, ela não teve tempo de cuidar de uma gestão. Por isso que muitas vezes, quando a empresa cresce muito rápido, se contrata um grande executivo, para que essa gestão seja mais profissional do que até os empreendedores que estejam lá. E aí, se der errado, quem vai ter a coragem de voltar e fazer tudo de novo? Então, é um fluxograma que eles criaram, né, com a preocupação que eles têm no Brasil. E a mania do brasileiro é essa: eu vou montar uma empresa para ficar rico. É o pior erro. Eu vi bastante gente falar de propósito aqui hoje. Né? Se a empresa não nascer com um propósito, não vai dar certo. E aí, assim, eles ouvem bastante gente falar que eu montei a empresa para ficar rico. Por isso que muitas vezes o termo startup no Brasil está banalizado. É por isso. Então, começa da ideia, vai para pessoas, vai para a cultura. Uma coisa que a gente erra bastante, eu já errei nisso também, a gente não cria uma cultura na empresa. Né? Feliz daquele que pensar, antes de colocar o produto no ar, criar uma cultura. E é uma coisa que é um dos maiores pilares para se quebrar uma empresa, ela não tem uma cultura. Vai para o produto, vai para a tração. Explicando um pouquinho sobre tração, é o momento que começa
a distribuir e fazer a venda do produto, né? E aí começa a validar a ideia, distribuição, investimento e a gestão de novo lá. E o que é importante para os empreendedores que vão lançar alguma coisa, os empreendedores que já acabaram de lançar? Não vou falar sobre propósito, mas eu vou falar um passo após o outro. Muita gente começa um negócio querendo vender 15, 16, 20 produtos ao mesmo tempo. Um passo após o outro é muito importante. Quando eu for bom naquele passo, eu vou para o outro passo. Pensar global é uma coisa que a gente não faz isso. E a gente tem empreendedores no Brasil prontos para desenvolver tecnologia globais, né? Um outro caso muito interessante é o do Conta Azul. O Conta Azul, se não me engano, tem 25 mil clientes. Uma empresa também que tem menos de 5 anos. Uma empresa que nasceu pensando global. Estou indo para fora do Brasil agora. Já testaram o produto no Brasil, conquistaram 25 mil. Estou indo para o próximo passo, que é ir para fora do Brasil. Mas eles só conseguiram isso porque desde o início eles tiveram uma estratégia global. Criar uma cultura, manter o foco e ter um propósito. Seja tarado por métricas. Eu estava conversando com uma pessoa ontem e eu perguntei para ela: quantos produtos você vende desse por mês? Eu não sei. O brasileiro não está acostumado a acompanhar a métrica na unha. Então, a dica é o seguinte: se eu não sei o que eu vendi no mês passado em quantidade e volume, eu já estou perdido nesse mês. Isso é um fato. O que é um mercado grande para um investidor? É um mercado de 1 bilhão. Então, se você está inserido no mercado, que você vai conseguir gerar valor para a sua empresa no ano, algo em torno de 1 bilhão, esse é um mercado importante para eles. Óbvio que tem uma mudança, mas eu tenho um mercado muito menor, muito maior, mas basicamente é isso. Se o mercado é grande para os investidores, devia ser para os empreendedores também, certo? E aí uma frase do Mike Lyons: as empresas falham porque elas pensam em investimento e não em clientes. Isso é uma frase emblemática nele, porque ele falou que recebe 35 e-mails de empreendedores brasileiros por dia, porque ele investiu numa empresa aqui chamada Ingresse. Quem conhece a Ingresse? E aí, acho que os empreendedores brasileiros viram quem que era o investidor e começam a mandar e-mails para ele para ver o produto. E muitas vezes ele devolve a pergunta: quantos clientes você tem? E aí o cara falou: só estou no produto. Então, assim, as empresas aqui no Brasil elas falham porque elas não têm foco no cliente. E a gente tem que ter foco no cliente. O maior validador de ideia, de produto, é o cliente. Se você não tiver cliente, você não tem nada. O WhatsApp não vale, não foi comprado por 19 bi sem ter R$1 de receita. Por quê? Porque ele tinha usuário, tinha cliente. Mesmo que não tivesse receita, 0 de receita, ele tem cliente. E aí, uma dica agora minha, já passei por alguns estágios nesse sentido, ter um pouco de tato para mandar um e-mail para alguém que seja um potencial investidor. Pedir para falar, por favor, eu posso falar? Não. Escrever uma linha no e-mail. Quero te mostrar algo. Posso? Se ele devolver, economize também, escreva só mais 2 linhas. O brasileiro tem uma coisa que o brasileiro é muito bom vendedor. Muito bom vendedor. O brasileiro sabe vender um produto. O brasileiro é muito bom de marketing. Só que o brasileiro às vezes perde a praticidade. A gente tem que ser prático. O cara não vai ler mais. Hoje a gente, com esse negócio de mobilidade, ninguém quer ler textos muito longos. E o americano é bem mais prático. O brasileiro ele quer ver 2 linhas. Então acho que aqui vale o recado. É importante deixar ele interessado. É importante deixar ele excitado. Porque aí ele vai querer saber um pouco mais do produto. Então é sempre dar um doce, mas não dar tudo o que ele quer. Que você vai ser o próximo Mark Zuckerberg. Chegar com humildade, perguntando, isso é muito importante. Eu queria terminar o papo aqui com outra frase que eu vi semana passada, que eu acho que combina bastante com o meu momento, e acho que é uma dica para todo mundo, é que não transformar um hobby em trabalho. Esse é um dos maiores erros que a gente vem acompanhando no tempo, é a pessoa transformar o hobby em trabalho. Essa frase é do Edgar Corona,
que é o presidente do grupo Biorritmo, que o ramo de academia está sofrendo uma mudança muito grande agora, que muitos professores de educação física estão entrando como donos de educação física. E a gente está vendo um pequeno desastre nisso acontecendo nesse ramo. Então essa é a minha mensagem. Obrigado. Está meu contato. Valeu.